Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Aleluia. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Curve a sua fronte. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa. Eu queria que você se apresentasse diante de Deus. Aleluia. Isso tem que ser feito lá na sua casa, quando você vem para o culto. E deve ser feito aqui também. Você se apresenta para Deus. Apresenta tudo quanto você vai ver, ouvir, falar, cantar nesse momento. Vamos curvar a nossa fronte, depois vamos cantar mais um corinho. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Vamos ter um momento de oração silenciosa e eu quebrarei esse silêncio com uma oração. Oremos. Vamos curvar a nossa fronte e vamos orar. Santo e poderoso Deus, na Tua presença nós estamos. E, ó Deus, estamos aqui para oferecer o culto que só o Senhor pode receber. Só o Senhor é digno de receber este culto em adoração, ó Deus, em espírito e em verdade. Só o Senhor é digno de receber esse culto no nome e através de Jesus. E aqui estamos, ó Deus, com o nosso coração, com a nossa alma dobrada diante de Ti, pedindo a Tua bênção, pedindo que o Senhor nos dê graça no nome de Jesus, para todos os instantes que passaremos aqui. Recebe, ó Deus, a nossa oração, abençoe as famílias presentes, é o que Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar aquele corinho, ele é o leão da tribo de Judá, depois nós leremos a passagem e vamos meditar no texto sagrado. Amém. Dá para tirar, irmão? Parece que sim. Ele é o leão da tribo de Judá.
Evangelho de João, capítulo 18, e vamos ler do versículo número 33 a 37. Eu gostaria que você ficasse com os olhos fixos no texto. Nós vamos fazer menção de vários outros textos, mas eu queria muito que você ficasse com os olhos grudados no texto, porque é pelo texto bíblico e pela palavra de Deus que somos edificados. A transformação quando cremos na palavra. Diz assim o texto bíblico: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim, que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém. Eu vou ler de novo esse versículo. Essa resposta maravilhosa que Jesus está dando diante desse interrogatório público. Muitas pessoas ouviram o que Jesus disse, e essa indagação do governador, que diz no versículo 37, então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei? Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém. Mais uma vez vamos orar. Santo Deus, abençoa-nos, ó Deus, na meditação da Tua palavra. Edifica-nos, Senhor amado, no nome poderoso de Jesus. Amém. Podeis aceitar. Irmãos, como o próprio pastor mencionou, no calendário cristão, no mês de dezembro, nós temos uma data litúrgica importante, que é o Natal do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Jesus, na trajetória de vida que teve, inúmeros foram os momentos de embates, de controvérsias e de querelas que surgiram diante dos seus opositores. Inúmeros casos. Eu relatei alguns aqui, tão somente para nós termos ideia, com mais propriedade ainda, da fala, do poder, da autoridade, das palavras de Jesus. Uma vez Jesus pregando, ensinando em Jerusalém, tanto os fariseus como os saduceus, os zelotes e outros tantos, mas o texto diz que eram fariseus e eram os principais dos sacerdotes, resolveram prender Jesus e contrataram uma comitiva para prender Jesus. E essa comitiva, certamente alguns homens, foram até onde Jesus estava e,
sermões de Jesus. João capítulo 7 retrata muito bem do que ele estava dizendo, da sua missão. Aqueles homens ouviram o sermão de Jesus, ele se apresentando como o Salvador, e depois eles voltaram, porque a obrigação deles era de irem, confrontarem com o mestre, prenderem o mestre e o trazerem preso até os fariseus, os principais sacerdotes. Mas diante daquele discurso tremendo, diante daquela voz poderosíssima, diante daqueles argumentos inquestionáveis, no declarar a sua missão, aqueles homens voltaram sem ter prendido Jesus. E quando apresentaram o seu relatório, os fariseus, os principais sacerdotes, ficaram pasmos. Você não os prendeu? E eles responderam: nunca ou jamais ouvimos tal coisa de alguém semelhante a este homem. Nunca. Eles estavam acostumados a ouvir discursos. Eles tinham até, do ponto de vista histórico, um pouco de remanescência da própria cultura grega, que séculos atrás tinha estado naquela região, e eles sabiam o que era uma oratória, o que era uma boa argumentação, o que era uma contra-argumentação, mas apresentaram o relatório: nunca ou jamais ouvimos tal coisa de alguém como esse homem. Só por esta passagem bíblica já deveria despertar no nosso coração e no coração do ser humano a curiosidade santa para conhecer os discursos de Jesus. O que é que ele ensinou? O que de fato saía de dentro dele? O que ele disse? Isso mostra a autoridade que ele tinha e a autoridade que ele tem. Um outro momento fantástico na vida de Jesus, isso eu estou alicerçando esses pontos para você ir agasalhando no seu coração a autoridade da palavra de Jesus. Ele estava passando de um lugar para outro, num barco, cansado, porque o Evangelho diz que eles não tinham descanso para nada, acudiam uns e outros, e Jesus, cansado, dormiu no barco. Um travesseiro fora colocado ali, certamente, se tinha esse travesseiro e tal, o registro do travesseiro, certamente não foi a primeira vez. Certamente, possivelmente, Jesus, cansado da viagem, da pregação, do testemunho, do trabalho, um vento poderosíssimo começa a soprar sobre aquele grande lago. As ondas começam a tomar corpo. O barco é fragilizado. Aqueles homens que conheciam o que era o mar e que eram pescadores ficam atemorizados e percebem que de fato eles estão numa situação que poderia gerar um naufrágio. Eles prontamente acordam Jesus, e quando Jesus acorda e toma conhecimento do quadro todo, ele repreende o vento e repreende o mar. Cate. É uma coisa maravilhosa. Você já imaginou quando Jesus fala alguma coisa, a força que está embutida nessa palavra? Quem poderia contraditar Jesus? Ele mesmo, diante de um outro quadro, disse o seguinte: quem de vocês é capaz de me convencer de pecado? Ninguém. Então, às vezes, nós vivemos a vida cristã e não atinamos com a devida cautela, precisão, prudência nas palavras dele. E eu quero destacar isso porque ele vai definir o seu Natal.
Hoje, se nós perguntarmos para as pessoas que não são crentes, dificilmente elas saberão responder por qual motivo existem. Não saberão. Infelizmente, muitos crentes não sabem muito bem por que existem. Não sabem. E Jesus vai definir a razão por que veio a existir neste mundo. Por exemplo, você tem o seu Natal, o dia do seu aniversário. Eu tenho o dia do meu aniversário, mas ninguém de nós tem a capacidade de dizer o seguinte: nasci no dia tal, no ano tal, e eu vim à existência nesse mundo com o propósito de fazer isso, aquilo outro. Não podemos. Nós temos as nossas limitações. O outro grande discurso de Jesus que mostra a sua autoridade, ele está tendo um discurso com os judeus e fala sobre Abraão. E num determinado momento Jesus diz assim: Abraão viu os meus dias e se alegrou. E os judeus ficaram indignados com aquilo e chegaram a falar o seguinte: mas como tu pode ter visto Abraão se o senhor não tem nem 50 anos? E ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu existo. Então a força de quem está falando com você hoje, que é Jesus, ele é pré-existente. Antes do nascimento físico dele, ele já existia. É uma coisa maravilhosa. João, que com grande maestria define tanto no Evangelho como na primeira carta, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Quando ele trata aqui na primeira carta de João, nos primeiros versículos, ele faz uma descrição belíssima da encarnação do Verbo, e ele diz o seguinte: o que era desde o princípio, que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida. Jesus é o autor da vida. E João, que reclinava-se no tórax de Jesus, o discípulo que tinha mais intimidade com o Senhor, ao ponto de fazer algumas perguntas pertinentes a determinados casos, mas sigilosos, em partes difíceis, às vezes cutucado por Pedro, como no caso da traição, quando Jesus disse: um de vós há de me trair. E ninguém tinha coragem de perguntar: quem, Senhor, etc. E Pedro dá uma cutucada para João e fala: pergunta para ele quem é. Tamanha era a intimidade, e ele descreve o que era desde o princípio. Jesus é eterno. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. João, certamente perplexo, não é possível, é Deus conosco. Ele certamente pegou algumas vezes em Jesus, mais do que um tato, mais do que um toque. Ele sabia que era a vida que estava ali. Irmãos, quando Jesus perguntou para os discípulos, fez uma enquete, uma pesquisa, e perguntou para eles: me diga uma coisa, quem dizem os homens que eu sou? O que eles estão falando? Quem de fato eles imaginam que eu seja? E a resposta foi o seguinte: olha, um dos profetas, outro evangelista chega a chamar Jeremias, como se fosse Jeremias, e fazem um arrazoado pelas beiradas
E Jesus pergunta frontalmente para eles: e vocês, que dizem que eu sou? Quem eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele não falou isso dele mesmo, não falou isso porque ele tinha capacidade intelectual para perceber que ali estava o Messias ungido, o Deus encarnado na frente dele. Jesus avança um pouco mais e falou assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Não foi a concepção humana, não foi o raciocínio, não foi a arguição de ouvir e de falar, não foi a parte cognitiva de perceber, mas através de uma revelação direta de Deus. Esse texto que vou ler aqui no Evangelho de João, antes de entrar no texto que vamos meditar, eu vou ler e quero que você, por favor, preste atenção. Este é um dos textos que eu muito gosto dele. Ele está falando de você, está falando de mim. Esse texto tem 2000 anos e você tem 37 anos, 42, você tem 6, você tem 9, você tem 19, outros têm 37, outros têm 51. Esse texto tem 2000 anos e está mencionando você. Jesus diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Se você é crente no Senhor Jesus, você é ovelha dele. E se você é ovelha dele, ele está falando e falou há 2000 anos atrás para você, e você está revendo essas palavras. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Quem poderia traçar e dizer essas palavras? Eu tenho autoridade espontânea para dar a minha própria vida. Eu darei a minha vida e tenho autoridade de resgatá-la. Eu mesmo direi: venha a vida a todos.